Boa noite, alunos. Boa noite, professora Laís. Boa noite, professora Raquel. Sejam muito bem-vindos à nossa live Tira Dúvidas. Esse é o momento que você vai preparar a sua pergunta e vai digitar ela no chat para que eu, a professora Laís e a professora Raquel possamos responder as dúvidas de vocês, né? Então, vocês fiquem bem à vontade, tanto da atividade de estudo 1 quanto da atividade mapa, né? E se tiver alguma dúvida assim que a gente possa sanar para vocês hoje, aproveitem o momento, né? Nós estamos aqui com a presença da professora Raquel, né, professora, para isso, para tirar a dúvida dos nossos alunos. Isso mesmo. Boa noite, professoras, alunos, sejam todos bem-vindos. Como a professora Tatiane colocou, nós estamos aqui em conjunto, né, para estar trabalhando e podendo estar sanando aí as dúvidas que estiverem em relação a essas atividades. Certo. Professora Laís, tem algum recadinho? Não, eu só quero dizer para eles aproveitarem o momento para esclarecerem as dúvidas, mandem no chat, que hoje nós estamos aqui para bater aquele papo e deixar a atividade mais clara e fácil para a realização, né? Sim, isso aí. Então, acho que a gente poderia começar, professora, mostrando para eles uma parte fundamental, que é, na realidade, obrigatória, né? Que é o uso do formulário. Então, toda atividade mapa, não somente dessa disciplina, mas de todas as outras disciplinas, precisa obrigatoriamente usar o template padrão, né? Que é um arquivo do Word, mas que é um arquivo com as informações da universidade, onde vocês vão apenas preencher os campos com as respostas de vocês. Então, em primeiro lugar, primeira coisa que vocês vão fazer é entrar lá no material da disciplina, lá no ambiente da disciplina de psicologia, né, ou da sua disciplina, e vai verificar onde que está o, né, formulário mapa. Vai baixar de lá, vai salvar no seu computador, e aí você vai registrar as suas respostas. Lembrando que depois que você preenche tudo certinho, você precisa salva com um nome diferenciado para que você, na hora de enviar esse arquivo, você não confunda com o arquivo que você baixou primeiro e acaba enviando o arquivo errado. A gente já fala isso porque acontece, tá? Acontece de mandar errado e a atividade ela só pode ser enviada uma vez. Então, a partir do momento que você envia a atividade uma vez no sistema, ele já não permite que você reenvie outra, né? Então, é apenas um arquivo e apenas uma vez o envio. Então, em primeiro lugar, baixou o arquivo, né, do formulário, e a professora Laís vai mostrar para a gente como que é esse formulário. Se você ainda não verificou lá na pasta do material do aluno, a professora Laís já trouxe aqui para nós, para que a gente, né, para que vocês fiquem bem atentos ao que é exatamente esse formulário. E eu tenho uma diquinha. Quando você for anexar o seu formulário lá no ambiente, lá na parte da atividade, você anexa o arquivo, clica em responder, baixa novamente o arquivo que você selecionou, que você inseriu ali na sua atividade, verifica se está completo, se realmente é o arquivo, para depois clicar em finalizar. Então, você consegue visualizar, conferir antes de finalizar. E assim evita certos erros, né? E como a professora Tatiana falou, depois de enviado, de anexado e finalizado, você não consegue reenviar ou anexar novamente um outro arquivo, né? Então, agora a gente vai abrir aqui o formulário. Aí, aqui está o formulário. A gente baixou lá do ambiente de vocês. Para conseguir editar, vocês precisam clicar aqui, ó, habilitar edição. E aí ele vai abrir todos os campos aqui para poder editar, né? Aí aqui você vai colocar o teu nome completo, o RA, né? O curso, o seu curso. E depois vai digitar o restante das atividades. Aqui no primeiro passo, você vai colocar a opção escolhida, né? Da turma, no tema. Professora Laís. Oi?
para a gente está aparecendo uma tela em branco aqui, o compartilhamento. Ah, não está aparecendo? Espera lá, então. Eu acho que na hora que habilitou, ele sumiu? Ele sumiu. Ficou tudo em branco, Deixa eu... Vamos ver novamente. Agora apareceu? Continua em branco. Espera. Deixa eu... Enquanto a professora Laíse vai acertando isso, pessoal, é muito importante isso que as professoras estão colocando em relação a você se ambientar com o sistema de avaliação do seu curso, tá? Então, toda atividade mapa, ela tem, claro, cada uma é dentro da sua disciplina, tem a sua proposta, mas todas elas vocês vão encontrar no mesmo lugar, dentro do ambiente de vocês, tá? Pode continuar aí, professora Laís. Aí aqui você vai escolher, né? Você vai escrever a turma que você escolheu. Aqui você consegue escolher a fonte. Normalmente ela já vem aqui, ó, na parte das orientações. Então, Arial, tamanho 12, o espaçamento. O espaçamento você encontra aqui nessa opção, você clica aqui, ó, espaçamento entre linhas, 1,5. O alinhamento das margens tem que ser justificado. Aí você clica aqui, ó. Ó, justificar, ele já aparece. E é isso. Aí você vai completar a sua atividade aqui no formulário. Então, aqui você encontra, ó, o primeiro passo, você vai digitar aqui. O segundo passo está aqui. No caso, o segundo passo, vocês precisam criar um informativo, salvar em JPG ou JPEG. Então, para inserir a sua imagem aqui, você precisa vir em inserir imagens. Aí você vai procurar aqui no seu computador a imagem do seu informativo e vai anexar aqui. E o terceiro passo, no caso, é o cartaz, né? Você vai fazer da mesma forma, vai escrever no cartaz, tirar a foto, né? E inserir a sua imagem aqui no terceiro passo. E no final as referências, caso você utilize o material de alguém para fundamentar o seu texto, a sua atividade, né? Certo. Eu acho que a gente agora poderia passar por passo e a professora Raquel ir comentando, podemos, professora? Sim, com certeza. Mapa, daí o primeiro passo seria... deixa eu voltar. Apareceu aí? Apareceu. Não. Apareceu? Apareceu. Apareceu, aham. Então, pessoal, vamos iniciar pela atividade mapa, tá? A atividade mapa é uma atividade que a gente sempre procura colocar vocês numa situação de real, né? Uma vivência, algo que vocês possam estar se organizando, aprendendo para aplicar dentro da realidade do seu trabalho quando você se formar, certo? Então, essa atividade, ela traz uma situação real de uma escola que está vivenciando uma situação de violência escolar e que vem aí com uma proposta de um trabalho, tá? E esse trabalho vem em 3 etapas, né? Uma para estar trabalhando com os próprios alunos, uma segunda etapa para trabalhar com a família e uma terceira etapa para trabalhar com a comunidade escolar. Quando a gente fala, vocês vão ver, nós vamos falar sobre a questão do bullying na nossa última aula, tá? Mas vocês já vão estar entrando em contato com esse conteúdo através da aula conceitual e também com o livro, tá? Quando a gente pensa numa atividade, numa ação
voltada para a prevenção de situações de bullying dentro do contexto escolar, a gente sempre tem que pensar no aluno, na comunidade escolar e na família, tá? Esses 3 eixos, eles têm que trabalhar juntos. E por isso que nessa atividade a gente coloca em cada passo uma atividade para você estar pensando, organizando e refletindo, certo? Então, o primeiro passo, ele vem com a proposta de você trabalhar com os alunos. Nós não delimitamos, como vocês viram, a questão da faixa etária, tá? Você pode escolher para trabalhar com crianças, você também pode escolher para trabalhar com adultos, perdão, com adolescentes, tá? Então, você vai pegar aí da faixa etária da educação infantil até o ensino médio, você vai escolher, tá? Só que a partir do momento que você escolhe essa faixa etária, você vai ter que estar escolhendo uma atividade que seja adequada para essa faixa etária, tá? Por exemplo, se eu pego uma faixa etária de crianças da educação infantil, eu tenho que pensar que em que fase, aquele momento que aquela criança está, né? Onde o lúdico é muito importante. Então, eu vou ter que procurar o quê? Vou ter que procurar uma brincadeira, né? Um jogo. Por quê? Porque condiz mais com a faixa etária dessas crianças. No ensino fundamental 1, é muito forte a questão do jogo, tá? Mas a gente também pode trabalhar dinâmicas de grupo, tá? Por quê que eu estou fazendo essa diferenciação? Porque se na dinâmica de grupo, ela exige outros tipos de reflexão, que são, que exigem um amadurecimento maior da criança, tá? Do adolescente, tá? Então, é por isso que eu estou colocando isso. Então, a hora que você vai escolher aí uma dinâmica de grupo, ou um jogo, uma brincadeira, de acordo com a faixa etária. Por isso que a gente colocou aí no formulário padrão, turma, tá? Então, turma lá, 6º ano. Qual a idade? De tanto a tanto, tá? Então, essa atividade é para isso. A gente não pediu para vocês inventarem nenhuma atividade, vocês podem procurar, né, na internet, em livro, onde vocês quiserem essa atividade, tá? Aí vocês vão colocar o tema, tá? Nós colocamos para vocês escolherem 3 temas, tá? Que é empatia, diversidade e tolerância. Então, você pode escolher qualquer um desses 3 temas. Às vezes, vocês podem encontrar uma atividade que trabalhe mais do que um tema. Tudo bem, você pode colocar ali os 2 temas, certo? Mas a exigência da atividade é que você escolha um tema e desenvolva aí a dinâmica, tá? Aí você vai colocar o conteúdo, tá? Dessa dinâmica aí, desse trabalho que você vai fazer, né? Então, você vai especificar aí se é empatia, se é diversidade, vai especificar esse conteúdo ali. Aí você vai fazer 2 objetivos. É importante que esses objetivos, eles venham esclarecer aonde você quer chegar com essa atividade, tá? Então, os objetivos são o que eu quero desenvolver com essa atividade, tá? Professora, se tiver alguma coisa para acrescentar, vocês vão colocando aí também, tá? Aí, nós temos as estratégias. As estratégias vocês vão descrever ali, né? Eu usei como dinâmica, sei lá, uma atividade de... vamos pegar um livro de uma história uma história infantil para as crianças dramatizarem. Supomos essa é a dinâmica que eu vou usar lá na educação infantil, para eles vivenciarem alguns papéis. Ótimo, você vai escrever como que você vai fazer isso. Então, essa é a estratégia que você vai usar. Então,
contação de história, depois interpretação da história, e depois reflexão sobre a história. Então, isso é uma coisa que vocês vão ter que colocar. É muito importante, pessoal, que vocês tenham claro, assim, que quando a gente propõe uma atividade de dinâmica de grupo, com o objetivo de estar trabalhando temas de relações interpessoais, que é o caso aí, que vocês sempre façam uma reflexão ao final, tá? Então, depois de tudo que foi feito, se faça uma reflexão. Isso é muito importante. Aí vocês vão pôr os recursos que são necessários, se eu vou precisar de uma bola, se eu vou precisar de uma corda, se eu vou precisar de papel, de tesoura, o que eu vou precisar para fazer essa atividade. Se não tiver nada, não precisar de nada, você vai colocar, não é necessário, né? Não tem nenhum recurso nessa atividade, né? E a duração, tá? Você tem que ter uma média do tempo que você vai gastar. Nós não vamos, por exemplo, propor, que nem eu falei, essa atividade de vivenciar papéis de história com a criança, a gente não vai pôr 4 horas, né? A gente tem que entender que uma criança ela tem a tolerância para uma atividade dessa em torno aí de 30, 50 minutos. Então, a gente tem que respeitar a faixa etária. Aqueles que são maiores, eles têm uma tolerância maior, mas o maior que a gente está dizendo é aí de 50 minutos, no máximo aí 1 hora, tá? Então, a gente tem que ter esse olhar também para a duração, certo? Às vezes vocês lá na atividade, vocês não vão ver. Às vezes vocês procuraram lá na internet, tem atividade, mas não tem a duração da atividade. Mas você vai ter que ter esse olhar. Olha para a atividade, lê a atividade e fala, eu acho que com tanto tempo eu consigo realizar essa atividade, ok? Tem alguma dúvida aí pelo chat a respeito disso? Professora, por enquanto não. Na verdade, teve uma dúvida sobre a atividade 1, mas eu comentei que assim que a gente concluir a atividade mapa, né, fechar todos os pontos, daí a gente parte para a atividade 1. Certo. O Renan Rufino, ele comentou o seguinte: eu coloquei as referências do informativo dentro do informativo. É preciso colocar também no espaço reservado para as referências? É importante, Renan, tá? A gente pediu para colocar no informativo, porque como o informativo ele vai para os pais, eles precisam saber de onde você tirou aquilo ali, tá? Mas lá no espaço das referências, é importante que fique claro para quem está corrigindo a atividade, de onde você foi organizando todo o material para a atividade mapa. Por exemplo, a atividade anterior, a da dinâmica de grupo, se você tirou de algum lugar, é importante que você coloque essa referência lá embaixo também, tá? Então, as referências em relação lá embaixo, é em relação a toda a atividade mapa, tá? Então, o que você precisou durante a realização dessa atividade, quais os recursos bibliográficos que você utilizou, tá bom? Professora, nós também estávamos comentando antes da live e você também fez o comentário a respeito do tempo, né, da atividade. Então, uma dúvida que alguns alunos mandaram no Fale com o Mediador é justamente a respeito disso. Então, para ficar claro, o tempo de duração, né, para realizar a dinâmica envolve muito a idade que você, né, para quem você vai aplicar essa dinâmica, se são crianças da educação infantil, se são os alunos lá do ensino médio que já conseguem fixar a atenção por mais tempo, né? Mas o ideal é que ela não passe de 50 minutos, é isso mesmo, né, professora? Isso, olha, com o adolescente, se for um terceiro ano, até 1 hora, tá? Uhum. Porque dependendo da atividade, se é uma atividade reflexiva e tal, até 1 hora consegue. Mas o ideal é 50 minutos, tá? Certo. Porque senão depois a gente já começa a perder a atenção deles e aí a gente perde o foco da atividade, o objetivo, né, da atividade.
tá? Uma dúvida também que é recorrente nas outras atividades que a gente atende, né, que a gente orienta, é assim, se eu fizer tal coisa, eu vou perder nota, eu vou perder ponto. Então, o que tem que ficar claro é que vocês precisam fazer aquilo que está sendo solicitado na atividade, nem mais e nem menos. Se você quiser fazer mais, ok, mas você vai ser avaliado por aquilo que foi solicitado na própria atividade, né? Então, foquem em fazer o que está sendo pedido, né? Se está pedindo para colocar ali um informativo de uma página, mas eu quero fazer de tal forma, tá? Mas você vai ser avaliado pelo que está sendo solicitado, né? Então, se atentem a isso. Porque às vezes você tentando colocar mais, às vezes você acaba desfocando para quem vai estar corrigindo a atividade, pode não ficar claro o que realmente é necessário, né? Então, foque, isso é uma forma da gente se organizar também, de vocês se organizarem para estar sendo mais sucintos, assim, em relação ao que é solicitado, né? Sim. Aí nós passamos então para o segundo passo, onde, né, temos aí a atividade do informativo, tá? Reforçando aí o que a professora Tatiane colocou, nós temos aí assuntos pontuais para serem colocados, né? Que é a definição aí sobre o bullying, o cyberbullying, as causas e consequências, tá? Esse texto que está sugerido lá na atividade mapa, pessoal, ele é bem didático, ele tem bem esclarecidinho as causas, então procurem também o texto, tá? Tem o livro didático de vocês também, tá? Para vocês poderem estar construindo esse informativo. E como a professora Laís bem explicou no início, né? Vocês vão salvar esse material aí no JPG e JPEG, um desses dois, vai estar salvo no computador de vocês, e vocês vão resgatar através das imagens ali, e está anexando aí ao formulário padrão, tá? Então, tudo, vão observando que tudo vai ficando seguidamente dentro do contexto desse formulário, tá? Então, toda atividade vai ficar num lugar só, não vai para uma outra página, não, ela vai seguindo passo a passo, seguidamente ali dentro do formulário, certo? Aí, no terceiro passo, mais alguma coisa sobre o segundo, professoras? Eu acho que, assim, aqui está especificando, né, que você pode utilizar o Canva para fazer, né? E alguns alunos perguntaram se pode utilizar alguma outra ferramenta. Então, desde que, né, o resultado final ele seja um informativo, que é o que está solicitando a atividade, não há problemas, né? Mas tem que ser um informativo. Então, uma ferramenta que te possibilite organizar o informativo de maneira que ele fique claro, né? Quando, a atividade mapa, ela coloca o aluno justamente nessa questão prática da coisa, né? Ele coloca o aluno numa situação em que, como se ele já estivesse em determinada situação, atuando já profissionalmente. Então, como um profissional, como um profissional, eu penso o seguinte: eu preciso elaborar um informativo. Então, eu tenho que deixar ele muito claro, muito objetivo, e eu tenho que colocar ele aqui de acordo com o que as pessoas vão conseguir ver e enxergar aquela informação, porque o objetivo é informar, né? Então, quando você vai utilizar uma ferramenta Canva, por exemplo, que é o que a gente sugere, é uma ferramenta que ela já te dá muitos templates, muitos recursos, isso, para que você consiga fazer o seu informativo de uma forma bem fácil. Na realidade, ele é bem tranquilo, né, de manipular. Mas se você tiver tem um detalhe importante também, professora Tatiane, que é o tamanho. Sim. Tá? Porque o informativo, ele não tem um tamanho A4, ele tem um tamanho diferenciado. Não vou me lembrar agora, né, qual é
posso até abrir aqui para a gente ver o tamanho que ele é, tá? Porque senão isso, na hora de você colocar aqui no formulário, pode dar problema para visualização, né? Para quem for fazer a leitura, dá algum problema na visualização, tá? Então, assim, além de ter todas essas ferramentas aí que você colocou, tem essa questão da estrutura, né, do infográfico, e eu queria ressaltar uma coisa bastante importante, que é entrou aqui. Deixa eu voltar de novo aqui que ele fala. Espera aí, só um pouquinho, pessoal. Ele é 800 px por 2000 px. Agora, as dimensões disso eu não sei explicar direitinho para vocês, né? Estamos aqui com a nossa coordenadora de pedagogia, professora Márcia Previato. Seja bem-vinda aqui à nossa live. Então, pessoal, o que é importante ressaltar para vocês em relação ao infográfico é que na hora que vocês forem construir esse infográfico, primeiro construa o texto. O que você quer colocar? O que você quer informar? Tá? Porque fica mais fácil na hora de vocês estarem construindo, tá? Para vocês colocarem a informação, vocês já estarem com o texto pronto. Porque se você está lá, daí você faz uma arte para você colocar lá as suas informações, e daí você vai ver o texto. O texto é um pouquinho maior, daí não cabe. Então, primeiro tem que ser o conteúdo, porque o conteúdo é a parte mais importante do infográfico, tá? O informativo, ele vem trazendo aí para a gente vamos dizer, questões pontuais, não é um texto, né? Ele vai só informar. É pontual. Então, é importante que vocês organizem isso antes, para depois vocês estarem aí organizando as figuras, a parte de arte desse informativo, tá? Isso facilita. Nós temos até, professora, alguns alunos perguntando, mas como que exatamente eu faço o informativo? Então, na verdade, o primeiro passo é você entra lá no canva.com e depois que você acessa esse site, ele vai te dar a possibilidade de você criar, né, um informativo. E lá você pode buscar, né, tem pesquisa e você coloca informativo ou infográfico. E lá ele já vai te mostrar alguns modelinhos pré-prontos para que você coloque as informações, né, que estão sendo solicitadas na atividade, e aí você vai salvar esse, né, depois que você mexer, editar, fazer todas as modificações necessárias, você vai salvar esse infográfico ou esse informativo e vai salvar em JPG ou JPEG, que é um formato de imagem, e vai colar essa imagem nesse espaço que ali embaixo do segundo passo. Então, é bem simples. Entrem no canva.com e façam, né? Ali vocês vão, é bem intuitivo, vocês vão ver que já tem vários modelinhos prontos e faz parte da atividade também vocês, né, se familiarizarem com esse tipo de ferramenta, que ela é muito útil para vocês e será muito útil também futuramente para vocês. Bom, pessoal, no vídeo explicativo, tá? Eu entrei no Canva, eu fui fazendo cada um dos passos dentro do Canva para estar ficando bem claro, tá? Então, se vocês seguirem as orientações que estão no vídeo, tá? Tem como vocês estarem realizando a atividade com tranquilidade. O que eu não coloquei lá? O conteúdo. Porque o conteúdo é você que vai organizar. Então, aqui tem uma questão. Eu vou colocar informações na página explicando sobre o bullying? Sim, você vai explicar o que é conceitos, pessoal, que está pedindo ali, ó. Esclarecer o que é bullying, o que é cyberbullying e causas e consequências, tá? Então, você vai
organizar esse conteúdo antes, e aí a hora que vocês entrarem no Canva, vocês só vão digitar esse conteúdo dentro da organização lá, como eu orientei vocês, a parte de texto, onde vocês vão estar escrevendo texto, onde vocês vão colocar título, como vocês podem estar colocando figuras. Então, tudo isso está lá no vídeo explicativo, tá? Isso mesmo. Até a Damiana que comentou, né? É bom gravar um vídeo explicando como fazer. A professora acabou de responder, Damiana, é justamente isso. Esse vídeo já existe. Vocês podem acessar o vídeo que a professora Raquel gravou, mostrando passo a passo de como entra no Canva, como você começa a fazer, né? Onde você clica, tudo certinho. E esse vídeo tá onde, pessoal? Né? Quem já acessou já sabe, já coloca aí no chat. Esse vídeo está na sala do café, tá? Então aproveitem os materiais explicativos que nós colocamos para vocês na sala do café. É justamente pensado para ajudar vocês a responderem todas as atividades, ok? Então o vídeo já está lá, combinado? A Yara já deixou aqui colocado que são 23 minutos de explicação. Yara já assistiu, né, Yara? Isso aí, muito bem. Mas é isso aí, pessoal. A gente busca explicar bem minuciosamente para que vocês possam estar compreendendo. A gente sabe que é uma ferramenta nova, então a gente vai mostrando, né, dando as dicas direitinho, e depois vocês vão explorando a ferramenta, né? Então, daí vai da criatividade de vocês, de ver o que mais que tem, colocando na pesquisa e procurando, e isso vai ajudando ali dentro do programa para vocês estarem cada vez mais aperfeiçoando. Logo, vocês estão dominando aí essa ferramenta. Perfeito. Acho que do segundo passo está ok, né, professora? Acho que é isso. Não temos mais. O texto também está disponível lá no ambiente, né? Deles. O texto do bullying nas escolas. Está lá. É o texto do fórum, professora? Não, que está no segundo passo. Ele está colocado aqui na atividade mesmo, mas se não tiver lá no ambiente deles, a gente pode providenciar, né? E também deixar mais fácil. O texto da própria atividade, né? Isso, do segundo passo. Sim, ele está lá, sim. Uhum. Ah, então. Aí vocês podem estar acessando lá esse texto, que ele vai ajudar bastante. Aí sempre lembrando, né? Como eu falei no início, terminou todo o informativo, lá embaixo você vai pôr a referência de onde que você tirou aquele conteúdo que está ali. E no final da atividade de mapa, você vai colocar novamente, tá? Uhum. Então, vamos para o terceiro passo, tá? Aqui é a elaboração do cartaz, tá? A Lei 13.185 de 2015, ela vem aí falar, né, sobre a instituição do programa de combate à intimidação sistemática. É assim como, por ser o bullying ser uma palavra em inglês, então no Brasil a gente utiliza como intimidação sistemática, certo? Então, assim, lá dentro da lei tem vários pontos importantes, pontos relacionados à escola, pontos importantes em relação ao olhar para as situações de intimidação. Então, tem vários pontos dentro dessa lei. Você vai escolher, tá? Uma frase, um trecho dessa lei, e vai fazer um cartaz, tá? Ah, eu vou mudar, escrever diferente? Não. Você vai colocar como está lá na lei, tá? Você vai copiar esse trecho, você vai fazer nesse cartaz. Lembrando que cartaz, ele tem que ter visibilidade, tá? Então, não adianta vocês quererem escrever um trecho aí que enche o cartaz, que nenhuma pessoa para ler um cartaz que seja um texto grande, tá?
Então, tudo isso é aprendizado, pessoal, para vocês já irem pensando dentro do contexto do trabalho de vocês enquanto educadores. Então, você vai ter que fazer um cartaz que chame atenção, tá? Você pode usar figuras, você pode desenhar, pintar, fazer colagem, o que você quiser para chamar atenção para esse cartaz. Mas ali você vai colocar uma frase dessa lei, e embaixo você vai colocar lá, Lei 13.185/2015, tá? De onde que você tirou aquilo ali. Para quê? Para que as pessoas do contexto, qual é a intenção de um cartaz desse? Que as pessoas do contexto escolar, elas passem pelo corredor e comecem a se familiarizar com com essa lei, tá? E estar atento às situações que podem estar acontecendo dentro do contexto escolar, situações de bullying, tá? Então, você vai escolher uma frase, vai colocar aquela frase da lei que você achou mais adequada para você colocar, e aí você vai fazer a foto, tá? Quando vocês vão fazer a foto, pessoal, prestem bastante atenção no local, para que seja um local iluminado, que fique muito claro na imagem o que está escrito, tá? Se você quiser digitar e colar, ótimo. Se você quiser escrever à mão, ótimo. Vai da criatividade de cada um, mas ele tem que ficar muito legível. Algo que seja possível para quem vai fazer essa correção, olhar e fazer a leitura tranquilamente desse cartaz, tá? O sistema para anexar é igual que a professora Laís já falou no início, né, professora? É só entrar lá nas imagens de novo, buscar do seu computador a imagem da foto, tá? Olha lá, ela fazendo novamente, você vai buscar no seu computador e vai anexar aí a esse espaço, né, onde está reservado para o terceiro passo, ok? Isso mesmo. Professora, o Renan Rufino, ele está perguntando, preciso referenciar a lei e pode colocar o artigo ou pode ser só o inciso? Pode ser só o inciso, mas você tem que colocar que é o inciso, tá? Que nós temos as siglas, né? Se for o artigo, você vai pôr artigo tal, e se for inciso, você vai colocar inciso. Artigo tal, inciso tal, tá? Então, você refere o artigo porque, por exemplo, o artigo 2, pode ser que ele tenha o inciso 1 e 2, e daí o artigo 3 pode ter o inciso 1 e 2. Então, como é que nós vamos saber qual é? Tá? Então, você vai colocar o artigo 13, inciso 1, tá? Aí você vai escrever a frase, tá? Embaixo, a referência, você vai colocar só a lei, tá? Lei 13.185/2015. Ok? Certo. Professora, eu acho que a gente poderia passar para a atividade 1, se os alunos não tiverem mais dúvidas acerca da atividade mapa, se a professora tiver alguma outra consideração também. Aqui no chat. Eu estou vendo aqui que o Alisson está perguntando se as citações elas são obrigatórias só quando se escreve texto, tá? Alisson, toda vez que você escrever algo que é de alguém, tá? Que não é uma coisa que você escreveu por si só, né? Tal, é uma citação. Pode ser uma citação direta ou uma citação indireta. Se você escreveu, você leu o texto lá e você escreveu lá por exemplo, vamos pegar no segundo passo. Você leu lá sobre o que é bullying e escreveu com as suas palavras o texto para colocar lá no informativo. Essa é uma citação indireta, tá? Então, você vai colocar lá as referências embaixo de onde você tirou. Tirei do livro tal, eu tirei do artigo tal, você vai colocar o artigo lá embaixo, tá? Uma citação direta, quando a gente copia igual, tal e qual, como diz, né?
aí você tem que colocar a referência certinho pela ABNT de onde você tirou, tá? Isso independente de ser um texto corrido, como nós vamos falar agora da atividade 1, como num texto que você está colocando aí no informativo, tá? Sempre é obrigatório, tá? É obrigatório que você faça a referência dessas citações, tá? O Renan está perguntando aqui, só um minuto, que ele está perguntando se a cor da cartolina pode influenciar em algo. Olha, Renan, pode influenciar sim, na hora de tirar a foto, se for uma cartolina muito escura e você colocar, pode dar pode dificultar aí na hora de você tirar a foto, né? O melhor é que utilize cartolina que seja mais clara, porque daí o que está escrito vai ficar mais em evidência, tá? Sim. Passamos para a atividade 1, então, professora? Pode ser. Melhor eu compartilhar aqui, né, a imagem da atividade? Acho que não tem necessidade. Acho que tem bastante pergunta, acho que da atividade para esses. Já. Uhum. Então vamos já respondendo e a gente vai colocando. Bom, atividade 1, pessoal, eu recomendo que vocês assistam a aula 2 ao vivo. Nossa aula de quinta-feira vai ser especificamente da epistemologia genética de Piaget. Então, fiquem atentos à aula, que vai ajudar muito vocês na construção aí desse texto, tá? Então, antes da gente começar a responder as questões, eu queria falar algo assim, em termos de estruturação, tá? Para a gente entender bem como vocês podem realizar essa atividade, tá? Como que a gente orienta que vocês façam essa atividade. Vocês já perceberam lá que existem 6 questões, tá? Mas como vocês já viram, não é para vocês colocarem pergunta e resposta, não é isso, tá? Vocês vão ter que construir um texto a partir das respostas destas questões. Então, o que a gente orienta? Primeira coisa, pessoal, pega a primeira pergunta, vai lá no texto. Eu acho que o melhor, primeiro, dê uma boa leitura no capítulo 3 do nosso livro, que fala sobre a epistemologia genética de Piaget, tá? Dá uma leitura geral, aí você vai pergunta por pergunta, tá? Pega o seu caderno ou uma folha à parte e vai lá. Primeira pergunta, primeira questão. No que se refere à inteligência, o autor destaca 3 pontos importantes de se considerar. Discorra sobre eles. Então, você vai procurar esses pontos dentro do texto. Nós colocamos aqui nas questões, vamos dizer assim, como já está lá no livro, tá? Então, não tem erro de você não encontrar esse conteúdo, tá? Então, você vai procurar esse conteúdo e daí você vai discorrer sobre esse conteúdo. Você vai ler o texto e você vai discorrer sobre esse conteúdo, tá? Escrevendo com as suas palavras, você vai colocando. Se vocês acharem necessário colocar alguma citação direta, tá? A gente sugere que seja no máximo de 3 linhas, tá? Por quê? Porque vocês têm porque acima de 3 linhas vocês vão ter que fazer recuo, tá? E isso, dentro da atividade de vocês, vai complicar, vai desorganizar na quantidade de linhas, e vocês não vão conseguir responder a todas as questões dentro desse limite de 20 a 30 linhas, certo? Então, evitem citação direta,
tá? Mas se não tiver jeito, no máximo, uma citação direta de 3 linhas. E aí, vocês têm que colocar as referências de acordo com as regras da ABNT, certo? Nome do autor, data, página. Lá no final, você vai colocar a referência completa, tá? Isso se você for pôr a citação. Mas voltando. Respondeu a primeira questão, vai para a segunda questão, terceira e assim sucessivamente. Respondeu todas as questões. Respondeu as questões, agora você vai construir o texto. Um dado muito importante, o texto ele tem que seguir a sequência das perguntas. Então, não vai pegar a resposta da última questão e colocar lá no início. Ah, vou colocar lá vou começar com a... Não, pessoal. Sigam a ordem das questões. Por quê? Porque a gente vem trazendo as questões numa organização de pensamento, a construção do conhecimento dessa teoria, tá? Então, não dá para você ficar atropelando e fazendo isso, porque senão a pessoa que vai fazer a correção da sua atividade, ela pode não achar a resposta de uma dessas questões, tá? Então, pode ficar confuso e acabar você se prejudicando. Então, você vai organizar o texto a partir da resposta dessas questões, certo? Pessoal, é um texto, não é uma coxa de retalhos, tá? Então, vocês vão pôr resposta, 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 resposta. Não, vocês vão construir um texto, né? Vocês vão iniciar lá, ó, na teoria do Piaget, quando ele fala da inteligência, ele vem trazendo 3 pontos importantes. Daí você vai falar sobre os 3 pontos importantes e tal. Terminou sobre falar isso, a segunda questão, ela vem falando qual a importância do esquema no processo de equilibração. Então, você vai ler lá no texto, leu sobre a equilibração, tá? Então, agora eu falei sobre os pontos importantes, então agora eu vou amarrar com isso daí. Então, eu expliquei lá aquilo lá e agora eu vou falar. Então, diante disso, a questão da equilibração, vocês vão fazendo um texto único, tá? Então, isso tem que ficar muito claro. Senão fica só uma colcha de retalhos, só somando respostas, e não é isso, tá? Uma coisa importante, não precisa colocar título, tá? Vocês vão construir o texto e não precisa pôr título. No final, professor, não fiz nenhuma citação direta, mas você tirou isso da onde? Tá? Então, você construiu a partir... na verdade, todo o texto, ele vem trazendo uma citação indireta. Você vem trazendo o conteúdo de um autor para o seu texto. Então, lá no final do texto, você vai pôr a referência de onde você tirou. Se você utilizou o livro didático, você vai pôr a referência do livro didático. Se houve você foi buscar uma outra referência de um artigo, de um outro livro, vocês coloquem a referência ali também. Ok? Vamos às questões, então, agora, professoras? Vamos, professora. Da atividade 1, né? Vamos focar na atividade 1. Gente, eu não estou achando. Quem é que tinha me perguntado a atividade 1 aqui? A Priscila Nakbark, diferente nome. Ela disse que ela fez a atividade 1, o texto, né? E teve que socorrer a filha que estava passando mal e agora conseguiu finalizar, né? O texto só não fiz Aí é importante, hein, Priscila? É bibliografia, tá? Biografia é a história de alguém, tá? Mas, Priscila, parabéns. Eu acho assim, a gente sabe da correria de cada um, mas já vai construindo, isso é bem importante, né? A Grace tinha perguntado sobre a atividade 1, estou em dúvida sobre o autor destaca 3 pontos importantes, mas eu acredito que já foi respondido pela professora sobre os 3 pontos importantes.
Isso aí, Grace, você tem que ir lá no texto, procurar a respeito, quando ele fala sobre a inteligência, e ele destaca 3 pontos que são essenciais para a gente entender a inteligência. Na nossa aula de quinta-feira, a gente vai falar sobre cada um deles. Então, um spoiler aí para vocês assistirem a nossa aula ao vivo. O texto, né, que a professora se refere é o texto do próprio livro de estudo deles, né? Isso, é o livro de didática. Já é interessante que eles façam essa leitura do texto até para se inteirarem do que vai acontecer na próxima aula, né, professora? Isso. Já ficarem por dentro do conteúdo da epistemologia genética e conseguirem responder a questão também. Sim. E assim, Grace, se você entrar na aula conceitual, no início da aula você já vai ter isso bem esclarecido, tá? Então, às vezes, você assistindo a aula conceitual, assistindo a aula ao vivo, você já vai conseguir a referência para onde que está isso no livro didático e você poder estar construindo aí o seu texto, tá? Todos os pontos que nós vamos estar falando aqui, que estão referenciados aqui na atividade 1, a gente vai estar enfatizando aí na nossa aula ao vivo e também estão bem especificados na aula conceitual. Então, vejam bem, pessoal, é todo um conjunto, tá? É aula conceitual, é aula ao vivo e é atividade, tá? Então, é um conjunto que vai formar esse entendimento de vocês a respeito da teoria, certo? A atividade, ela vem, é uma forma de vocês pararem para estar refletindo sobre o conteúdo, atividade 1. A atividade mapa, ela já é mais, vamos dizer assim, prática mesmo, né? Então, a atividade 1 é uma reflexão sobre o conteúdo, tá? A aula ao vivo 2 é o capítulo 3, que é a epistemologia genética. Na aula 1, ao vivo, nós trabalhamos o capítulo 1 e o capítulo 2, que foi a psicologia geral e o behaviorismo, tá? Então, agora a gente entra com a teoria de Piaget, que é a epistemologia genética, tá? Então, a gente vai, nessa próxima aula ao vivo, a gente vai estar conversando sobre esses elementos, né, essas características que o Piaget traz. Certinho, professora. Professora Laís, tem alguma consideração também? Aproveitem, façam a leitura, né, da unidade para a próxima aula. Façam também a leitura das atividades novamente, porque se você ler uma vez, você realmente não vai conseguir compreender. É necessário realizar a leitura 2, 3 vezes para poder entender melhor a solicitação da atividade. Então, assim, a professora já deixou tudo bem esclarecido. Se ela falar mais coisas, vai acabar dando a resposta. O intuito da live não é dar as respostas, né? E acho que é isso. No momento, a gente conseguiu esclarecer a maioria das dúvidas. E caso a sua não tenha sido respondida, né? Mande lá pelo Fale com o Mediador. O pessoal que não conseguiu acessar o vídeo explicativo da professora, mande a mensagem para o seu mediador, para ele poder verificar o que aconteceu, né? O que pode ter ocorrido na disponibilização do vídeo. E eu acho que é isso, professora Tatiana, professora Raquel. Então, encerramos por aqui, né, pessoal? Aguardamos vocês na nossa aula quinta-feira. Já dando spoiler, assim, pessoal, a teoria do Piaget é de grande contribuição para a educação. Então, assim, é muito importante. É um conteúdo não só importante na sua formação, no seu entendimento sobre aprendizagem, sobre o desenvolvimento, mas já colocando para vocês. O construtivismo, ele faz parte ele é a base de muitas das nossas políticas públicas de educação, são baseadas no construtivismo, e isso é tema de concurso, pessoal.
concurso, cai muito construtivismo, tá? Então, epistemologia genética é um conteúdo bastante importante em todos os sentidos para vocês, não só na formação, mas também na qualificação para esse trabalho, enfim, os concursos que vocês podem estar participando, tá? Então, eu aguardo vocês quinta-feira, lembrando, pessoal, que é 20 horas e 10 minutos, tá? Então, esse horário é um horário onde se conseguiu estar realizando, né, fazendo de uma forma que organizasse para que todos os cursos pudessem ter o acesso no mesmo horário para esta aula, tá? Então, por isso que houve essa alteração e nós ficamos com o horário das 20 horas e 10 minutos. E eu aguardo vocês quinta-feira, então. Um abraço e até lá. Obrigada, professora. Tchau, pessoal. Até quinta. Obrigada pela participação de todos.